Fala meu povo, aqui é o Zaba, espero que vocês estejam bem. A gente está iniciando hoje mais uma aula de texturização. Dessa vez a gente vai fazer já um avanço significativo e caminhar já para as partes finais de texturização, para depois começar a parte de iluminação e render, né? A parte mais legal de animação, iluminação e render. Apesar que eu gosto muito da parte de texturização também, porque, como eu disse anteriormente, né, ajuda a gente a contar as histórias que a gente quer contar. Nesse moodboard antigo, a gente não tinha as 3 imagens de gelo. Então eu trouxe essas 3 imagens de gelo porque eu acho que é um caminho muito legal para a gente seguir e é um caminho muito interessante para a gente buscar aí na hora que a gente for fazer a texturização para contar uma história. Como esse produto não contou uma história ainda de frescor, de fragrância, algo do tipo, até porque, né, como ele não é um perfume propriamente dito, talvez eles não tenham pensado ainda nessa ótica. Mas eu acho que vale muito a pena a gente trazer esse estilo para dentro da animação, até porque vocês vão utilizar muito a textura e todo esse contexto imaginativo, né? Ele ajuda a gente a contar uma história do produto, por mais que essa história seja muito exagerada ou fictícia, né? É óbvio que esses produtos de beleza aqui, eles não vão passar um frescor tão grande como se você estivesse no gelo, né? Mas tudo isso ajuda a criar uma memória afetiva do produto, né? E faz com que a gente tenha uma ilusão de sensação também, o que força a venda e o que salta os olhos, né? Então eu vou mostrar aqui uma animação para vocês e a gente já começa a produzir lá no Blender, beleza? Bora! Essa aqui é uma animação do mouse da Razer e é muito interessante como eles trabalham o tempo todo as questões de tamanho, velocidade, exagerando bastante na animação, mas novamente contando uma história, né? Eles fazem com que você tenha uma sensação do produto que é muito impressionante, né? Às vezes o produto pode até ser bom realmente, mas só de ver um vídeo desse você fica impactado, né? Certo? Bora pro vídeo, bora pra gente começar lá a texturizar e avançar no nosso modelo para conseguir chegar aí nas próximas aulas já na parte de animação, iluminação e o render final. Aqui no Blender a gente tem essa textura que a gente criou aqui na última aula. Eu excluí o node que tinha aqui porque a gente não vai utilizar e você pode excluir inclusive esse daqui também, tá bom? Pode excluir o transparente também. Vamos deixar somente o primeiro node de cor conectado ao Principled aqui, beleza? E aí, o que a gente vai fazer agora, né? Como a gente olhou aquelas referências do material mais congelado, mais condensado, a gente vai buscar chegar num resultado similar com uma textura totalmente procedural. Existem várias texturas prontas que a gente poderia aplicar nisso e já chegar num resultado muito próximo. Existem. Mas eu quero construir com vocês primeiro e aí depois eu mostro para vocês as prontas e os bancos e aí vocês usam livremente, mas é importante que você saiba e saiba controlar isso aqui também, até para alterar a textura pronta e deixar do jeito que você quer. Então, ó, basicamente, aqui o Mix Shader, né, ele está misturando duas pontas. Na primeira ponta eu tenho tudo isso aqui conectado e na segunda eu não tenho nada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma conexão, vou apertar Shift D, deixa eu só alterar aqui e colocar o shortcut para vocês conseguirem acompanhar aqui embaixo, tá bom? Apertar Shift D, dupliquei e vou conectar aqui na segunda ponta. O que vai acontecer nesse primeiro momento? Absolutamente nada, tá bom? Até porque ele está utilizando praticamente um só, né? Então eu vou deixar aqui em 100 e vou criar um novo controle, um Color Ramp. Nesse Color Ramp eu vou falar o seguinte: eu quero que você misture os dois com mais intensidade, então eu vou colocar um mais próximo do outro. Nesse aqui, eu vou deixar ele mais brilhante, mas eu vou mostrar isso na próxima, tá bom? Então, ó, Ctrl, Shift, clique. Ele vai entrar aqui no Material Output e a gente vai conseguir ver o que a gente está fazendo no Color Ramp, tá bom? Vamos criar aqui um Noise.
Caso o seu noise esteja diferente por conta das versões novas do Blender, não se preocupa, ele vai ter as principais funções e é só você seguir as principais funções, tá bom? Um noise e um Voronoi. Vamos criar os dois aqui. E aí eu quero conectar esses dois no meu Color Ramp. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um mix, mas eu não vou criar um mix de shader normal, né? Eu vou criar um mix color aqui, ó, e vou conectar o resultado dele no FAC. Vou conectar uma ponta no A e outra ponta no B. Olha o que ele vai fazer com o meu arquivo ali. Eu vou deixar o noise baixo, né? E vou deixar esse aqui um pouco mais alto. Acho que ainda está alto, eu vou deixar por volta de 2. Não precisa ser muito exato. Aqui você pode controlar de forma livre. E a gente vai criando junto de forma livre porque o resultado ele é mais uma questão de ângulo. Então você vai conseguir alterar aí de forma bem tranquila. Basicamente o seu node inicial está aqui assim. Então você tem duas pontas conectadas no Mix Shader. E o que está controlando a mistura é isso daqui. Então uma ponta está conectada na outra e assim por diante. Essa é a ordem do node, né? O que a gente vai fazer aqui é aumentar o detalhe um pouquinho, o roughness também e a distorção também, tá bom? A ideia é deixar um valor baixo porque a gente não quer nesse primeiro momento que fique com muitos ruídos, a gente quer pontos de ruídos específicos. Então vamos continuar criando e aumentando um pouco aqui. E aí agora, o que a gente vai fazer? Conectar um bump. O bump, lembra que ele faz uma conexão roxa aqui embaixo? Ó? Vamos conectar nas duas pontas, o bump. E ele vai fazer um relevo, tá bom? Eu vou mostrar na prática com o bump conectado e sem ele conectado. Vamos vir aqui no Mix Shader, Ctrl Shift, clique, ele conecta direto na ponta. E agora a gente vai fazer uma conexão no bump, tá bom? Cheguei nesse resultado aqui, e aí eu vou deixar esse node aberto aqui, caso vocês queiram copiar quais são as informações dele. O que importa são esses dois nodes, esse aqui importa um pouco também, e aí o mapping, assim, você pode controlar livremente, porque, querendo ou não, né, o resultado ali ele é relativo, você pode deixar mais congelado numa parte ou na outra, e tudo isso você vai controlar aqui, e aqui nesses dois, tá bom? O Color Ramp está conectado no Bump, para a gente fazer aquele relevo. E basicamente esse é o primeiro resultado daquela ideia de deixar o produto um pouco mais congelado, tá bom? E aí a gente precisa levar isso aqui para a tampa também, ó. Vamos fazer uma transição aqui e vamos trazer agora esse efeito que a gente fez na tampa. A gente não vai recriar ele de novo, né? Então, vamos no Shader Editor, vamos vir aqui no Pot, vamos pegar o principal aqui, que é esse controle, dar um copy, vamos clicar aqui na tampa, um Ctrl V, vamos deixar ele aqui, e agora a gente vai começar a fazer uma nova textura misturada aqui, ó, um Mix Shader, um Shift D, conecto embaixo. E agora quem vai estar aqui é esse outro Color Ramp conectando tudo. Vou deixar esse aqui mais brilhante e mais metálico também. Vamos ver como está o Color Ramp aqui. Ele quase não está funcionando, né? Também a gente estava usando um documento, um outro arquivo que era muito maior, né? Na verdade o nosso modelo de baixo era maior, então não vai dar para aproveitar ele 100%, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Mas é coisa simples, jogo rápido. Vamos lá. Vamos colocar um bump também, né, para fazer esse relevo. Conectar o bump nas duas pontas. Deixar ele baixinho, mas isso aí você controla também de acordo com a intensidade. Conectar aqui no Edge. E aí vamos vir no Mix Shader, que é o final. Ctrl Shift clique. Conectar lá, vamos ver como ficou. Tá muito, né? Tá vendo? Muito forte. Vamos deixar mais fraco, bem mais fraco.
E aí vamos continuar alterando aqui. Melhorou muito, né? Já é um outro produto, né? Um outro aspecto. E a gente já tem uma sensação muito melhor. Eu fiz uma alteração na base aqui, ó, para ficar mais parecida com a referência real. Então eu fiz uma parte interna, apertei E subi ela aqui, ó, para ficar um pouco melhor. É um detalhe pequeno, mas na hora que eu olhei assim me incomodou, então eu já ajustei, tá bom? Então a gente tem essa primeira etapa funcionando no pote aqui e na tampa. Talvez eu traga um pouco mais ainda de brilho, mas a gente vê na hora que for fazer o render, tá bom? É importante também lembrar que a visualização do que a gente está fazendo, ela altera de acordo com o render e com a iluminação. Então, texturiza tudo, monta a sua cena e ilumina. Caso você precise alterar um pouco, um ajuste ou outro de textura, você já faz no render final. Seguinte, finalizamos a primeira etapa da texturização. A gente ainda vai colocar umas gotas por cima, né? Vamos colocar uns pedacinhos de gelo ali conectados à malha. E aí a gente vai começar a construir o cenário. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula. Nessa aula, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um rótulo, que é muito comum. Vocês vão precisar fazer isso sempre. E aí tem vários métodos. O método que eu vou mostrar hoje, talvez seja o método mais simples para você colocar um rótulo em um produto. E ele funciona assim de uma forma bem prática. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Solid Mode. No Edit Mode eu vou selecionar as faces, vou apertar Shift D e vou clicar com o botão esquerdo. Ele duplicou essas faces que eu selecionei. Vou clicar com o botão direito e vou lá em Separate e vou colocar Separe pela seleção que eu fiz. Pronto, está separado. Então agora eu tenho dois cilindros aqui separados. O primeiro é o rótulo e o segundo é o cilindro onde está todo o meu projeto, onde está todo o produto, beleza? Vamos pegar aqui no rótulo e a gente pode excluir esses materiais, ó, aqui na setinha. Bom, e agora a gente vai subir um PNG desse rótulo, simples assim. Dá um Ctrl T aqui para ele procurar a textura, ó. Vou pesquisar aqui na pasta onde eu salvei a textura e vou subir o PNG. Mas aí, ó, ficou escuro porque ele não entendeu exatamente o que eu quero fazer, normal. Vem no alpha, conecta o alpha. O alpha é a transparência. Com a transparência conectada, eu vou vir aqui na parte de material, viewport display e vou colocar em alpha hash, ele ficar transparente. O logo original, deixa eu colocar a referência do lado. Ele é branco, então o PNG que eu tenho aqui não é branco. Eu vou vir aqui e vou colocar no invert color. Pronto, problema resolvido. Porém, vocês estão vendo que ele está distorcido, o tamanho dele está errado? Por que o tamanho está errado? Quando a gente cria um objeto no Blender, por exemplo, uma esfera, o Blender sabe qual é o tamanho da esfera e sabe como ele tem que projetar uma textura nessa esfera. Quando eu começo a fazer distorções disso, né? Tudo que está distorcido, eu tenho que contar para o Blender que eu fiz essa distorção e esse processo chama UV Mapping. E ele não é só para o Blender, ele é para qualquer software de 3D. Modelou, esculpiu, fez alguma coisa, você tem que fazer um processo de UV Mapping, que é mostrar para o Blender qual é a forma original, qual que é a forma correta para ele colocar a textura por cima quando você aplicar. Todo software 3D passa por esse processo, exceto, se eu não me engano, o Substance Painter, que é um software propício para texturização. Posso fazer uma aula só sobre o Substance Painter, porque ele é muito útil e ele funciona de outro jeito. Mas vamos lá. Existem formas de você pular esse processo, até add-ons para isso, que já estão automáticos. Mas vamos fazer hoje de uma forma bem simples, para vocês conseguirem progredir sem ficar preocupando assim com coisas externas. Então, vamos excluir isso daqui e vamos contar para o Blender
que isso daqui tem um formato diferente. Ó. Vamos vir aqui no UV Editor, vir no Edit Mode e apertar A, selecionar as faces. Ó. Ele não sabe bem como é, ó, tá vendo? Ó? Por mais que eu aperte S aqui para escalonar, ele não sabe bem o que eu estou fazendo. Deixa eu habilitar de novo o Shortcut, para não ficar complexo. Ó. No S aqui, ó, ele não sabe bem o que está rolando. Então, eu tenho que falar para o Blender, ó, seguinte, eu quero visualizar isso aqui na vista frontal, e aí depois eu quero que você não repita a textura. Então, eu vou apertar U de UV Mapping e vou colocar Project From View. Então, projeta somente na minha visão. Beleza? Vou vir aqui do lado e vou aumentar, de forma que o logo fique mais ou menos na proporção correta. E aí vou lá na parte de textura e vou falar, olha, eu não quero que você repita a imagem. Eu quero que você corte. Pronto, ele fez um clipe. E aí, ó, eu quero subir o logo aqui em cima. Não dá para fazer isso, ó, porque eu vou ficar com um plano torto. Então o que eu vou fazer? Vou vir no Edit Mode, vou no UV Editor, vou apertar G, e aí no caso aqui não é o Z, é o Y, tá? Y, e vou arrastar para baixo. Vou deixar ele mais ou menos na posição correta. Isso aí depois a gente pode refinar com calma, tá bom? Essa parte de baixo do logo eu ainda não recebi, então eu teria que colocar ela posteriormente. Não tem problema, depois a gente coloca, tá? Basicamente a gente tem uma primeira etapa funcionando, já com o logo aplicado, com o início do efeito que a gente quer fazer. E por hoje é isso. Eu vou falar agora um pouco sobre as galerias de produtos e de materiais, porque nem sempre ou quase nunca você vai precisar modelar coisas que já são modeladas e estão modeladas há muito tempo. O que você precisa aprender a fazer é editar essas coisas. Então, vou mostrar para vocês a primeira galeria, que é o Blender Kit. Eu tenho a conta nele aqui, o plano normal, o plano pago. O plano pago é $8 por mês. Então, caso você queira, né, pagar os $8 por mês, você vai ter 3.509 modelos de arquitetura, 1.800 personagens, sei lá, 5.700 e pouco de decoração. Você vai ter acesso a tudo isso daqui só falando de modelo. De material, você vai ter todos esses materiais com todas essas categorias disponíveis. Caso você não queira fazer assinatura, plano free, ele ainda vai te dar uma galeria, acredito eu, superior a qualquer outro site. Tem sites de textura, tem um monte de sites espalhados por aí, mas acredito eu que gratuito não existe nenhum como o Blender Kit. E aí o que você precisa para instalar o Blender Kit? Você precisa entrar no site, fazer o download do zip e instalar o zip no Blender. Você não tira do zip, você instala o zip mesmo. Todo add-on no Blender é instalado através do zip. Qual é esse site? Eu vou colocar aqui para vocês. blenderkit.com. Vou deixar o link na descrição. E aí você vem aqui, download Blender Kit, ele vai baixar um zip. Baixou esse zip, você vem no Blender, Edit, Preferences, vem em Add-ons e coloca aqui Install. Você pesquisa onde está a pastinha, clica no zip e ele vai aparecer automaticamente para você aqui, ó. Quando aparecer aqui, você clica na caixinha aqui, ó, e ativa ele. Super simples, clica no menuzinho e salva suas preferências. Um outro site muito legal, muito bom para você encontrar modelos, encontrar texturas, encontrar uma série de coisas legais é o Sketchfab. Vou abrir ele aqui para vocês e basicamente ele funciona também da mesma forma, ele tem arquivos pagos e arquivos gratuitos e aí você vai procurando lá, encontrando o que você quiser. Então vamos procurar aqui, por exemplo, por cadeira, vamos lá. Aí eu clico aqui, ó, em Downloadable, que é arquivos que eu posso baixar, sendo eles pagos ou gratuitos, né? E aqui a gente vai ter uma série de arquivos com o símbolo de dinheiro aqui, né? O cifrão, ele é pago. Se ele não tem o cifrão, ele é gratuito. Então, por exemplo, esse arquivo aqui, ele é gratuito. E aí eu só baixo e importo ele lá no Blender, tá bom? A gente pode fazer alguns exemplos do tipo, mas normalmente é bem simples. Então essa cadeira é uma cadeira que eu poderia baixar e utilizar no meu cenário. Um armário aqui também, né? Vamos ver se é um armário mesmo. Um banco.
gratuito também. Então, construção de cenário, tudo isso você consegue fazer de forma bem tranquila. Aí vamos supor que eu quero que o meu produto esteja em cima desse banco e o banco esteja congelado. Aí eu preciso baixar o banco e misturar as texturas do jeito que a gente misturou lá no pote. Não é muito complexo, e isso aqui é uma mão na roda, mas no Blender Kit é mais simples ainda de você colocar qualquer coisa na cena. Vou apertar no olhinho aqui, ó, aí ele abre a pesquisa aqui em cima. Caso essa pesquisa não esteja aparecendo para você, aperta C cedilha que ela aparece, tá bom? Eu fiz o login só para mostrar para vocês aqui como funciona no Blender Kit para você importar alguma coisa. Vocês vão ver que é realmente muito simples. Você pega aqui o que você quer e arrasta para a cena. Ele vai carregar e voilà, seu arquivo tá, seu modelo já está aqui na cena, pronto para você começar a trabalhar. Então, o Blender Kit ele é realmente uma ferramenta muito poderosa. Ó, estão vendo essas linhas que tá aparecendo no pote? Elas são só um erro de visualização, tá? Não fica preocupado não caso aconteça. Elas não saem no render, então às vezes é só um erro por conta que tem um plano sobreposto no outro. Eles estão literalmente na mesma localização. E é isso, ó. Certo? Utilizem bastante o Blender Kit. Eu acho que ele é muito completo e o preço dele é bem em conta, assim, mas para texturização e para modelos, se vocês trabalharem modelos pelo Sketchfab e texturização pelo Blender Kit, vocês não precisam assinatura nenhuma. O Blender Kit tem um leque de materiais muito bom. Ó, vou dar um logout para vocês darem uma olhada aqui. Ó. Se eu clicar agora em modelos, deixa eu fazer uma nova pesquisa. Vão ter vários com cadeado, ó, então eu não posso baixar se eu não tiver um plano de assinatura. Mas olhem materiais, olhem o tanto de materiais que você tem gratuito aqui para você. E aí uma coisa que eu acho importante você fazer é no filtro aqui do material, você usar sempre o procedural, que ele é 100% feito dentro do Blender, ele não depende de imagem e ele não vai dar problema caso a sua malha esteja distorcida. Se você for utilizar a imagem, você precisa ter um cuidado um pouco maior, então deixa aqui no procedural. E você vai ter muita opção. Ó. Tudo isso aqui está gratuito, você consegue usar. E eu não acredito que tenha uma outra galeria tão completa quanto a do Blender Kit. Certíssimo? Por hoje é só. A gente chegou num primeiro resultado interessante já aqui. E eu espero que vocês consigam chegar até aqui. Me mandem caso vocês estejam tendo alguma dificuldade. E também caso tenha dado tudo certo, me manda. Me manda pelo YouTube ou pelo Insta mesmo, que a gente vai acompanhando e na próxima aula a gente já vai começar a caminhar para a parte de animação e finalizar esses detalhes de textura e criar o restante, beleza? Bora!